começar, chame o papai, a mamãe, pega uma Bíblia, porque nós vamos aprender uma história que está escrita na Bíblia. E é muito importante que você tenha uma Bíblia. Ah, tia, mas eu não sei ler. Mas o papai, a mamãe sabem ler. E você que já sabe ler, abra sua Bíblia e acompanhe a leitura comigo. Amém? A leitura se encontra no livro de 2 Reis, o capítulo 5. Segundo Reis, capítulo 5, o versículo de número 1, que diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque através dele o Senhor dera vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém leproso. E aqui está falando de um comandante, um herói de guerra. E o tio Rosemildo vai mostrar para nós aqui o Naamã. Esse aqui era um homem de guerra, um comandante, que comandava vários soldados durante a guerra. E através dele, o Senhor nosso Deus deu vitória numa das batalhas que ele comandou. Deus era com ele. Ele era um homem muito estimado. Todos gostavam dele. Todos respeitavam ele. Ele tinha estratégias de guerra, era um bom soldado, um excelente soldado. Porém, leproso. Esse homem, o Naamã, ele tinha uma doença no corpo dele, chamada lepra. Essa doença era uma doença terrível, que não tinha cura na época. Sabe que jeito que era essa doença? Essa doença causava feridas na pele, muita coceira e muita dor. E a pessoa que tinha essa doença tinha que viver isolado, longe da família, da esposa, dos filhos. Não podia viver em sociedade, porque era uma doença contagiosa. Ele podia passar essa doença para outras pessoas. Mas, por enquanto, ele era, mesmo sendo leproso, ele continuava sendo um comandante de um exército. Mas ia chegar uma hora que ele não conseguiria mais trabalhar, porque aquelas feridas, aquela doença ia tomando o corpo dele. Tinha gente que, quando ficava leproso, chegava a perder a ponta dos dedos da mão, dos pés, pedacinhos do nariz, da orelha, porque era uma doença terrível, que ela ia comendo o corpo da pessoa. E um dia, Naamã saiu e foi guerrear. Numa das lutas, das batalhas dele, ele foi guerrear contra Israel. E eles venceram. Naamã e seus soldados venceram a guerra. E era costume, quando eles iam guerrear, aquele que vencia tomava os despojos do outro. O que é isso? Eles levavam os bois, os cavalos, os camelos, tudo aquilo que tinha valor. O ouro. Eles chegavam na cidade, lutavam, guerreavam, e na hora que eles ganhavam a guerra, eles iam embora, eles procuravam tudo que tinha valor e levavam embora com eles. E numa dessas batalhas que Naamã foi, comandando o seu exército, cheio de soldados, eles invadiram uma cidade, lutaram, mataram, destruíram, acabaram com tudo. E levaram junto, Naamã levou para a casa dele uma menina. Levou cativa uma menina. Olha a menina. Olha a menina que o Naamã levou. Ele levou essa menininha para sua casa. Essa menina foi trabalhar na casa de Naamã.
junto com a mulher de Naamã. Nós não sabemos o nome dela. A Bíblia não fala como essa menina chamava. Mas ela era uma menina, não era uma mocinha. Ela não era um adolescente. Ela era uma menina. Igual você que está ouvindo o culto. Tem menina aí? Eu sei que tem. Ela era uma menina que ficou sem o papai, sem a mamãe, que perdeu tudo naquela guerra. E ela foi morar na casa do Naamã, junto com a esposa dele. Pessoas que eram desconhecidas. Ela não tinha amor nenhum por eles. E ela foi morar, foi ajudar no serviço de casa. E foi sendo criada ali, crescendo ali. Lá na casa do Naamã, ela ouviu a esposa de Naamã falar que Naamã era leproso, que Naamã tinha uma doença muito triste. E ela ficou com dó de Naamã. O coração dessa menina era cheio de amor, cheio do amor de Deus. Isso fazia dela uma criança diferente. E quando ela soube que Naamã era leproso, e isso deixava a esposa de Naamã muito triste, Naamã também ficava muito triste, porque ele sabia que ia chegar um momento que ele ia ter que sair de casa e ir morar junto com os outros leprosos que moravam no lugar afastado da sociedade. Então, o que ela fez? Ela falou para a mulher de Naamã: se o Naamã fosse lá em Samaria, lá tem um profeta que vai curar ele da lepra. O que a mulher do Naamã fez? Correu e contou para Naamã. Naamã, sabe aquela menina? Ela falou que se você for lá em Samaria, lá tem um profeta que vai curar você da lepra. Naamã, mais do que depressa, foi até o rei da Síria, que era o chefe dele, pediu permissão para ir lá em Israel falar com esse profeta. O rei, mais do que depressa, escreveu uma carta para o rei de Israel, lá da cidade de Samaria, falando que o Naamã estava indo para lá. E ainda falou assim: rei, assim que você lê essa carta, eu estou te enviando o meu comandante para você curar ele da lepra. E mandou pegar uma carroça cheia de presentes. Encheu uma carroça de presentes. E Naamã foi com seus servos até o rei de Israel. Chegando lá, o rei de Israel foi ler a carta que o rei da Síria tinha mandado. Quando o rei de Israel leu a carta, ele ficou muito triste, ficou com muito medo e falou assim: o rei de Israel está achando que eu sou Deus para curar alguém? Como que eu vou fazer isso? Eu não posso fazer isso. Eu não tenho poder para fazer isso. E o rei ficou indignado e ficou com muito medo daquela situação. E então, sabe o que ele fez? Naquela época, o povo, quando ficava numa situação que não sabia o que fazer, uma situação muito triste, embaraçosa, eles rasgavam as suas vestimentas. Eles tinham umas vestes que vestiam, por baixo tinha outra roupa. Então, a roupa de cima, ele rasgava aquela roupa com um sinal de desespero, que ele estava desesperado e ele não sabia o que fazer diante daquela situação. Então, o rei de Israel rasgou a roupa e chorou e ficou muito apertado. Então, os servos do rei escutaram que estava acontecendo isso com o rei e contaram para Eliseu. Eliseu era o profeta. A menina falou que era para o Naamã
ir até Samaria, que lá tinha um profeta que o curaria da lepra. Mas o Naamã foi para o rei. Não era o rei que ia curá-lo, era o profeta, através do profeta. Então, os servos do rei contaram para Eliseu. E Eliseu mandou um recado para o rei. Falou, fala para o Naamã vir aqui. E na mesma hora, o rei estava desesperado. E o rei falou, Naamã, é para você ir lá na casa do Eliseu. Quando Naamã chegou na casa do Eliseu, Naamã era um homem importante, um homem poderoso, um comandante de um exército. O servo dele desceu, bateu lá na porta da casa de Eliseu, e o Eliseu mandou o empregado dele levar um recado para o Naamã. O recado era esse: fala para o Naamã, ir lá no Rio Jordão e dar 7 mergulhos no rio, que ele vai ficar curado da lepra. Quando o empregado chegou e falou para o servo do Naamã, Eliseu manda dizer para você ir até o Rio Jordão e dar 7 mergulhos no Jordão, e você vai ficar curado da sua lepra. Naamã era um homem muito importante e ele também era orgulhoso. O que ele pensou? Mas eu venho aqui e o Eliseu não vai nem me receber, não vai me chamar para entrar, não vai me dar um cafezinho, nada disso. Ainda manda o servo dele me dar um recado. Naamã ficou pensou naquilo, ficou indignado, ficou achando ruim, porque Jordão era um rio muito sujo, tem umas águas muito barrentas. Aí ele pegou, olhou para os servos dele e falou assim, mas aqui perto tem 2 outros rios de água limpa. Agora, Eliseu manda eu dar 7 mergulhos num rio de água barrenta e já queria desistir daquilo. E já estava armando para ir embora. Aí, um servo dele, um servo do Naamã, falou para ele assim, Naamã, se ele tivesse pedido para você fazer uma coisa mais difícil, você faria. Vai lá no rio, dá uns 7 mergulhos lá no rio. É muito fácil isso que ele pediu para você fazer. E o servo conseguiu convencer Naamã de ir lá no rio e tomar os 7 mergulhos. E eles foram para o rio. Chegou lá no rio, Naamã tirou a roupa dele de comandante, de soldado, e ficou só com as roupas de baixo, tipo de um shortão grandão assim, uma camisa grandona, e entrou no rio. E ele deu o primeiro mergulho. Olhou no braço, nas mãos, continuava leproso. Deu o segundo mergulho, olhava na pele dele, toda machucada, toda vermelha, não tinha sarado. E assim Naamã fez. O terceiro, o quarto, o 5º mergulho, o 6º mergulho, nada. Naamã todo leproso. Mas Naamã era um comandante que dava ordem para os servos dele, para os soldados dele, e os soldados obedeciam. Naamã sabia a importância de obedecer. E qual era a ordem de Eliseu? Era para ele dar quantos mergulhos? Deixa eu ver se alguém aí sabe. Quantos mergulhos que Naamã tinha que dar no Rio Jordão? Deixa eu ver. Muito bem. 7 mergulhos. Ele já tinha dado 6, faltava 1. E aí, Naamã dá o 7º mergulho. E quando ele levanta do 7º mergulho, a pele dele parecia pele de criança. Estava toda limpa, não tinha mais feridas,
não estava coçando, não tinha vermelho na pele dele, ele ficou curado. Imagina como que esse homem ficou alegre, porque ele ficou curado. Porque ele obedeceu a palavra do profeta Eliseu. E assim, de um comandante leproso, que é o que a gente leu no início da história, Naamã continuou sendo um comandante de um exército, porém não era mais leproso, porque ele foi curado da lepra. E o que nós vamos estudar nessa noite é sobre a atitude dessa menina. A menina na casa de Naamã. Ela foi a pessoa que Deus usou para levar cura para o comandante de um exército. Essa menina tinha todos os motivos para detestar o Naamã, para não gostar dele. Porque ele foi na cidade dela, lutou, matou todas as pessoas, inclusive o papai e a mamãe dela, os irmãos dela, se é que ela tinha irmãos. E aí, na hora que foram embora, levaram ela presa. Ela era uma empregada na casa do Naamã. Ela tinha vários motivos para não gostar de Naamã. Ela tinha vários motivos para não ter amor pelo Naamã. Mas o amor de Deus no coraçãozinho dela fazia dela uma criança diferente. O que mudava essa criança, o que tornava ela diferente diante das outras crianças, era o amor de Deus. Agora eu pergunto para você. Nós lemos no começo da história que ela era uma menina, uma criança pequena. Às vezes, ela não sabia nem ler. E naquela época, quem podia ir na igreja eram só os homens. Não era igual hoje, que nós temos um cultinho só para você, criança. Naquela época não tinha. Como que ela ouviu falar do amor de Deus? Quem falou para ela do amor de Deus? Quem leu para ela, ou quem contou para ela alguma história sobre o amor de Deus? Sabe quem foi? O pai e a mãe. O pai, porque ele ia na sinagoga, que era a igreja da época, ele ouvia a palavra de Deus, ele trazia para casa, e a menina estava lá escutando. E isso foi gerando fé no coraçãozinho daquela criança. Aquela criança sabia que existia um Deus que podia curar. E quem levou essa palavra de que Jesus cura, de que Deus cura, para a casa dela, foi os pais dela. Olha a nossa responsabilidade como pais, de levar ao conhecimento dos nossos filhos a palavra de Deus. E essa palavra fez uma grande diferença na vida daquela menina. Deus usou aquela menina para levar cura para o comandante de um exército. E eu tenho certeza que depois disso, ela deve ter sido mais bem tratada na casa deles. E ela era uma criança estimada, uma criança amada, porque ela tinha um coração bondoso. Ela era uma criança que não dependeu da situação para ser boa. Ela era boa em todo o tempo. Ela era boa mesmo que a situação para o lado dela não tivesse boa. E Deus quer usar você, menina, você, menino, para levar a palavra de esperança, uma palavra de cura para um comandante do exército, para uma pessoa que está do seu lado. Quem sabe para um tio, para um avô, para um parente, para um vizinho que está precisando ouvir a palavra do Senhor. Saiba que o Senhor Jesus ouve a sua oração. Quando você abre a sua boca e ora ao Senhor, o Senhor ouve a sua oração. O Senhor está o tempo todo olhando para nós. E o Senhor te vê, o Senhor ouve a sua oração. E o Senhor quer cumprir o desejo do seu coração. Então,
Fale a palavra do Senhor. Fale para todas as pessoas da sua família. Abra sua boca e conte aquilo que o Senhor tem falado ao seu coração, aquilo que você tem ouvido. Às vezes você pode dizer para mim assim: ô tia, mas ninguém fala as historinhas da Bíblia para mim. Como que eu vou aprender? A minha oração nessa noite é que o Senhor Jesus te alcance. Procure ser amigo de uma criança que sabe a palavra de Deus. Fique juntinho dela, pergunte para ela. Pergunte para as pessoas que estão à sua volta. Me conta uma história da Bíblia. Eu quero saber sobre Jesus. Eu quero saber sobre Deus. E deixa Deus usar você. Amém? Em nome de Jesus. E essa é a história que nós contamos hoje. A menina na casa de Naamã. E o que Deus fez com a vida de Naamã através dessa menina. E o versículo que nós colocamos aqui, para que você memorize. Sirvam uns aos outros com amor. Essa menina serviu na casa de Naamã com amor. Não era só um amor dela, de criança, um amor inocente. Ela serviu com o amor de Deus. E tudo que nós formos fazer, a palavra do Senhor nos fala. Fazei todas as coisas com amor. Faça com amor. Mamãe pediu para você varrer? Vai varrer, varra com amor. Mamãe pediu para você ir buscar um pão na padaria? Vai buscar o pão, faça com amor. Porque o Senhor está o tempo todo olhando para você, olhando para mim. Todas as nossas coisas sejam feitas com amor. Amém? Em nome de Jesus. Que o Senhor venha falar aos nossos corações. Que o Senhor venha falar ao seu coração, papai, mamãe, da importância de nós, como pais, falar do amor de Jesus aos corações dos nossos filhos. Incutir a palavra do Senhor na mente deles. O tempo todo, conte para o seu filho como Deus é bom, como Ele tem sido bom para nós. Nada tem nos faltado. E que não venha nos faltar o amor. Amém? Vamos orar, entregando a Deus essa palavra. Em nome de Jesus. Pai, eu entrego ao Senhor, Pai, a ministração dessa palavra. E eu sei que o Senhor já está falando conosco. Continua falando, Deus. E eu sei que a Tua palavra vai fazer aquilo que lhe apraz, aquilo que o Senhor tem direcionado. Visita o coraçãozinho de cada criança, que o Teu Santo Espírito esteja falando ao coração dos pequeninos. Em nome de Jesus. E nos ensina a fazer todas as coisas com amor. Assim como o amor de Deus invadiu o coração dessa criança. E ela proferiu uma palavra de bênção na vida desse homem, do comandante. Que nós possamos fazer todas as coisas com amor. Em nome de Jesus. Amém? Amém.